No Falando Sobre de hoje, nós vamos falar sobre Fiagro. Se você tem curiosidade de saber o que é um Fiagro, como você pode investir, ganhar dinheiro com Fiagro, quais as vantagens e desvantagens. Se esse assunto te interessou, então já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei já logo no começo aqui, porque esse vídeo tem muito material que eu separei aqui para vocês. Espero que realmente faça sentido para você e que você aí, de repente, cogite colocar em um Fiagro na tua carteira também. Então, bora pro vídeo. Começando primeiramente, o que é um Fiagro? Diferente de um fundo imobiliário, o Fiagro ele investe basicamente em CRAs. Se os fundos imobiliários investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, Fiagros eles investem em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Pessoal, e qual é a sacada de você ter um Fiagro na carteira? Ao meu ver é o seguinte, nós conseguimos aumentar a diversificação do nosso portfólio, dos nossos ativos ali, e dando uma certa segurança maior. Para pensar comigo. Qual foi o único setor que não parou na pandemia? Foi o agronegócio. Ele continuou bombando porque o mundo precisa comer. O mundo precisa que o pessoal do campo trabalhe, senão não tem como nós sobrevivermos e nem o mundo. O país com essa riqueza que nós temos aqui, ele exporta para o mundo inteiro. E o agronegócio, ele não parou na pandemia. Voltando um pouquinho atrás, ele foi criado há cerca de um ano, aprovado, o Fiagro foi aprovado há cerca de um ano atrás. Começou ativamente a ser negociado na Bolsa de Valores, coisa aí de 8, 9 meses para cá. Então, ele é um fundo ainda novo, então as pessoas estão começando agora a conhecer o Fiagro. Agora imagina comigo, se na época da pandemia nós tivéssemos o Fiagro aí já funcionando em 2020 ali, não teria queda dos nossos dividendos. Por quê? Você sabe que os shoppings fecharam, parou de pagar dividendos, escritórios fecharam, parou de se pagar dividendos na grande maioria ali, o Fiagro ele continuou. Então, se nós tivéssemos ali na carteira ali uma porcentagem de fundos do Fiagro, né, nós estaríamos muito mais tranquilos do que tivemos aí nos últimos 2 anos. Então, em questão de diversificação, super vale a pena, tá? É um setor aí que ele não tem correlação com os demais setores. Tanto é que todos os setores do nosso país parou, menos o agronegócio. Então, por isso, eu dou 5 estrelas para o Fiagro. Eu acho super válido ter na carteira. Eu já tenho 3. Se você quiser saber quais são, já deixa um comentário aí para a gente trocar essa ideia. Estou começando aos poucos, mas já tenho 3 e pretendo investir cada vez mais neles também. Agora, em que investe um Fiagro? O Fiagro ele pode, teoricamente, ele pode investir em fazendas, ele pode investir em maquinários agrícolas, ele pode investir em parte em produção, né, em resultados de produção, em safras, né, sacas de trigo, de milho. Ele pode investir em CRAs, em produtos do agronegócio. A diferença de um Fiagro para um fundo imobiliário é que o Fiagro não é obrigado a distribuir 95% a cada fim de semestre. Ele pode, por exemplo, reter ali por um semestre e pagar no final do semestre seguinte duplicado, né? Pode pagar ali o que ele ia pagar nos 6 primeiros meses, ele pode deixar pagar tudo de uma vez no semestre seguinte. Os dividendos. Qual o potencial de crescimento do Fiagro? E aqui que é uma grande sacada. O mercado agro ele é maior que o imobiliário no Brasil. Você sabia disso? Responsável por cerca de 25% do PIB do nosso país. Eu vou dar alguns números para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos o que significa. Ele gira em torno de 1 trilhão e 100 bilhões ao ano. Desses 1 trilhão e 100 bilhões, 350 bilhões são dos próprios agricultores ali que financiam as suas safras e tudo mais. 350 bilhões vem ali do governo através do Plano Safra, que o governo disponibiliza, já acho que se não me engano desde 2003,
ele disponibiliza para os agricultores pequenos, grandes, para fomentar ali esse segmento da economia, muito importante. Então ali 350 mais 350, 700. Sobram ali, faltam, né, na verdade, 400 bilhões. E aí é onde entra os bancos. Essas negociações são feitas entre os bancos e barter. Você sabe o que é barter? Barter é as permutas, as trocas. Por exemplo, o agricultor ele vai falar: eu preciso de um trator para minha fazenda lá, para mim gerar o tombar a terra e fazer o plantio. Aí ele vai na concessionária de tratores e ali ele fala: ó, eu quero um trator. O cara fala: beleza, então você assina esse contrato aqui e em troca desse trator você terá que me pagar aí 1000 sacos de café, 1000 sacos de soja. Aí é feito esse documento em troca do dinheiro para a compra do maquinário ou o próprio maquinário em si, no caso de um trator, alguma coisa assim. Então existe essa troca. Então esses 400 bi, ele é já cerca de 2 vezes maior do que o que se gera em fundos imobiliários hoje, que está em torno de 150, 160 bilhões, todo o mercado imobiliário hoje de fundos imobiliários no Brasil. Então ele tem um grande potencial, galera. Na minha opinião, ele tem um super potencial de crescimento. Vale lembrar também que os FIAGROS eles são aprovados ali pela CVM, tá? Desde que o governo aprovou a lei lá de que se criasse os FIAGROS, a CVM já foi lá e aprovou, liberou. Hoje são cerca de 20 fundos de FIAGRO, né? A grande maioria são, acho que 1 ou 2 só que são híbridos, a grande maioria elas negociam os CRAs, são esses certificados aí. Tendo tudo isso em vista, nós vemos aí já a XP entrando, Banco Itaú entrando, o BTG entrando, todos eles já fazendo os seus CRAs, né, os seus fundos de agro, e está sendo vendido, negociado já aí na Bolsa de Valores aí. Então são apenas 20 por enquanto, então esse mercado tem muito a crescer. Quando as outras gestoras começarem a contemplar isso, olhar isso, eles vão começar a entrar também. Esse mercado tem muito, na minha opinião, muito potencial. Tá? Vou dar um exemplo aqui de um FIAGRO que é o RZAG11. Tá? Ele é um fundo na faixa de R$10, ele está R$10,19 hoje. E ele pagou, né, 1,31% de dividendo no último pagamento aqui. Aliás, 1,36% de dividendo anunciado aqui no próximo pagamento, que é 14 centavos por cota. É um FII que ele já se valorizou aí 2% desde do início dele, né, nos últimos 12 meses. Na verdade, não tem nem 12 meses desses fundos, porque, como eu falei, tem uns 9 meses mais ou menos. Então eles têm pagado, já tem uma quantidade de cotistas de 15.401 cotistas, um patrimônio de cerca de 290 milhões, e ele está sendo negociado aí a um PVP de 1,07. Esse aqui é apenas um dos exemplos, mas que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês estarem olhando aí, sair um pouco da caixa e de repente, já que você vai investir em fundo de papel, de repente, dá uma olhadinha os FIAGROS também, porque eu acredito em muito potencial. Um detalhe muito importante, que também é a indexação com que esses papéis são negociados, tá? Esses contratos todos, a grande maioria, até todos os que eu vi até agora, eles são fixados pelo CDI. Os FIAGROS eles continuaram mantendo, né, até então, por conta do CDI, né, que está em torno ali de 13%, e é o CDI mais alguma coisa. Tem CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 7, então ali dá uma rentabilidade muito bacana, né, nesse período aí. Então eu acredito que dá para equilibrar a nossa carteira muito bem, você fazendo essa jogada de tendo um pouquinho de agro, tendo um pouquinho de FII de papel, fundo de tijolos, FOFs. Então dá para a gente mesclar para que a nossa carteira, a nossa bola de neve aumente aí cada dia mais, galera. Então eu quero muito saber de você agora, se você tem FIAGRO aí na tua carteira. Se você tem, deixa aí qual que você tem. Vamos ver se você bate com algum dos que eu tenho. Que eu falei que eu tenho 3. E vamos trocar essa ideia aí. Quem sabe, se vocês comentarem bastante aí sobre um que eu não tenho, venha, faça um vídeo aí específico falando aí, lendo relatórios, entendendo mais. E de repente até começar a investir também nele, junto com vocês. Galera,
Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e bons investimentos.